Então, meus irmãos, como eu falei no bloco A, no momento de oração, hoje eu quero falar sobre coisas simples. E eu quero falar de maneira simples sobre a crucificação. Vamos aqui, vou tentar explicar o mínimo possível, porque são fatos que todos conhecem, tá? Mas vamos ver aqui Lucas capítulo 23, do verso 27 em diante. Nos diz assim: E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. As pessoas seguiam o Senhor Jesus, naquele momento passando pela Via Crucis, ou Via Dolorosa, como eu gosto de ouvir os nossos irmãos espanhóis falando, tá? A Via Dolorosa, tá? Aquela via, aquele caminho em que ele, enquanto passava, ele era humilhado, batiam nele, chutavam ele, falavam: adivinha quem foi? Você é profeta? Então adivinha quem foi? Cuspiram-lhe no rosto, bateram com caniços, com cana nas suas costas, tá? Com um pedaço de vara nas suas costas. E agora, parte da população que entendia o quanto estavam sendo cruel, existem coisas que não dá para você não se envolver, não dá para você não ficar emocionado. E agora aquela multidão agora seguindo ele, via ele na mão dos soldados. E nos dias de hoje, que já existem direitos humanos, não é muito fácil cair na mão de soldados. Alguns por aí têm experiência. E o que acontece? O povo via aquele sofrimento e agora o povo emocionado, muitos deles batiam no seu próprio peito chorando, tá? Lamentando, e rasgavam suas próprias roupas. Mas teve aquele momento que o Senhor Jesus virou para eles, o verso 28, porém Jesus voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Eu não quero comentar para poder não ficar um vídeo grande, tá? Não quero comentar, mas é necessário se faz necessário. Vejam bem, teve um momento que Jesus subiu no monte e de lá de cima ele viu Jerusalém. Ele falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e fazem isso e isso. E botou detalhes e falou assim: olha, quantas vezes eu queria, como que eu quis, ou quantas vezes eu quis ajuntar vocês todos, como se fosse uma galinha, como se fossem os pintinhos embaixo das asas da sua galinha, da galinha, tá? Tratamento, tá? De uma mãe, o jeito que uma galinha ela protege seus filhos, assim Jesus quis ajuntar. E teve uma semana, em um domingo, que chamam hoje de domingo de Ramos, né? Antes da sexta, é uma semana antes, mais ou menos 7 dias antes. O povo saiu na rua gritando: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas ao que vem em nome do Senhor. Espalhavam mantos em homenagem a ele, colocavam suas vestes, suas capas, tá? E panos bonitos para ele passar por cima, como se fosse um tapete de ouro. Reconheceram Jesus naquele dia, e naquele dia glorificavam o nome de Jesus e agradeciam ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por causa daquele momento. Mas uma semana depois, aquela multidão envolvida em emoção, uma semana depois, tá? Numa sexta-feira, enquanto o Senhor Jesus estava sendo crucificado, quando as autoridades perguntaram: olha, temos aqui Barrabás e temos o rei dos judeus, o Messias de vocês. Se vocês quiserem, eu solto Jesus e crucifico Barrabás. Quem vocês escolhem? E aqui, naquele momento eles gritaram: solta Barrabás. E Jesus, o que eu faço com Jesus? Perguntou Pilatos. Ele falou assim, eles falaram: crucifica. Eles falaram assim, Senhor, e agora houve uma palavra: vocês querem crucificar um homem inocente? Eu não vejo nenhuma condenação. Aí ele virou, a multidão virou e falou assim: olha, se você não crucificar, você é contra. Aí falou o nome do governador que eu não lembro. E o que acontece? Barrabás, desculpa, Pilatos, ele vira e fala assim: olha, eu lavo as minhas mãos. E lavou, naquele gesto que todos conhecem, eu lavo minhas mãos, tá? E o povo gritou:
que seja o sangue dele sobre as nossas cabeças e sobre a cabeça dos nossos filhos. O povo, em alto e bom som, assinou aquela sentença e pediu a sua assumiu a condenação. E no ano 70, vocês estudem e vocês vão ver o que aconteceu no ano 70, tá? Como que Jerusalém foi invadida. E o que aconteceu com a maioria daquelas mulheres, aquele povo, e o que aconteceu com os filhos daquelas mulheres. E nesse momento Jesus vira e fala assim: olha, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos e por vossos filhos. E é interessante que eles entenderam bem quando eles falaram, tinham muita consciência quando eles falaram, olha, que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, caiam sobre nós, e os outeiros, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que será que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para eles serem mortos. E quando chegaram, verso 33 de Lucas 22, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: salvou aos outros, salve a si mesmo, se este é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas, e toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, e rasgou-se no meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Eu quero falar sobre a crucificação, porque na verdade eu quero falar sobre o Salmo 22. O Salmo 22 praticamente era como se tivesse pego o rei Davi, trouxesse até a crucificação e ele visse e fosse narrar novamente lá no passado, de tão tremendo como foi a crucificação e como foi narrado pelo Salmo 22. Mas eu me deparo aqui com alguns momentos importantes. Eu acabo tendo que
que comentar, tá bom? Tem esse momento que eu li aqui agora, que o sacerdote e a multidão, depois de ter matado o Senhor Jesus, depois que ele morreu, aí viram algumas coisas sobrenatural. Aí agora declara falando assim, ele era realmente filho de Deus. Ele era realmente o Messias. Existem alguns momentos que é tarde demais para você reconhecer alguma coisa. Ali tinha um homem que ele estava sendo crucificado também e zombava do Senhor Jesus. E o outro estava defendendo o Senhor Jesus e reconhecendo, naquele último momento, reconhecendo. E naquele último momento, talvez ele nem achava que tinha direito à salvação, por causa de uma vida toda errada, estava condenado à morte. E o interessante é que o que não tem jeito para o homem, tem jeito para Deus. O Senhor Deus, ele não despreza um coração contrito, humilhado. E se você orar de todo o teu coração, esteja tranquilo que Deus vai inclinar o seu ouvido para as tuas palavras, para esse momento. E só que eu quero dizer que sempre temos uma opção. Um deles resolveu, um daqueles malfeitores, resolveu ainda blasfemar no momento. Mas aquele da direita foi consciente e agora ele vira e fala assim, Senhor, lembra de mim. Vê bem, lembra de mim. Poxa, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu paraíso. Quando estiver no paraíso. E agora o Senhor Jesus faz mais do que ele esperava. Faz uma pequena oração para o Senhor Jesus. Porque ele pode fazer mais do que você espera. Tá? Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E agora o Senhor Jesus vira para aquele homem ali e fala assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez ele não sabia nem orar. Talvez ele queria até orar, mas nem sabia orar. Nem sabia as palavras corretas que ele deveria falar. Mas quando ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Tá? Talvez seja assim a oração que você precisa. Você nem sabe orar. Não sabe nem direito. Tá? Não conhece muito sobre as coisas de Deus. Não é nenhum teólogo, não é nenhum pastor, não é nenhum membro. Mas você precisa orar. Mas de repente é um momento que você precisa falar assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Que aí você recebe aquela palavra assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Tá? Os outros, aquela multidão que voltou depois de reconhecer, voltou batendo no peito, depois de reconhecer que Jesus, tá, que eles tinham matado um homem justo, era tarde demais. Já tinham matado. Já eram criminosos. E outros sacerdotes que tinham ajudado na condenação, que tinham blasfemado, ridicularizado, aí agora ele bate no peito e reconhece que aquele era filho de Deus. Mais tarde demais, não é? Eu te peço para que você faça a oração nesse momento, mas não espere ficar tarde demais. Não espere que seja tarde demais. Mas entra no propósito com Deus agora. Pede um renovo da tua aliança com Deus agora. Porque quando nós nascemos todos simples, e o Senhor Jesus vira para a gente e fala assim, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, se o coração de vocês não for como uma criança, com a simplicidade de uma criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. É por isso que eu não batizo criança. É por isso que meus companheiros não batizam crianças. Porque não tem pecado. Mas a partir do momento que vai crescendo, vai descobrindo, vai aprendendo a decidir entre o bem e o mal, o certo e o errado, até que chega um determinado momento que, apesar de que nações chamem aquela pessoa de criança, tá? Mas aquela pessoa já pode empunhar arma, ela já pode ir para a guerra, ela já faz guerra, tá? Então, para a mãe e para o pai muitas vezes é criança, para as nações não. E muitas vezes até hoje, no modernismo, muitas nações consideram uma pessoa que vai fazer 18 anos amanhã, mas se ela estiver pegando um fuzil hoje e ela atirar em alguém, vai dizer que foi um ato de criança. Tá? Vai dar tratamento diferenciado porque era uma criança, não sabia. Tá? Parece que de uma meia-noite para outra, toda a consciência surgiu, não foi gradual. Mas, devagarzinho, enquanto vamos aprendendo a decidir entre o bem e o mal, e quando cada vez que escolhemos o mal, nós nos afastamos de Deus.
Quando a criança chega e ela aceita, já a prostituição, ela se afasta de Deus. Quando a criança ela chega e escolhe a violência, foi mais um passo que deu para longe da direção de Deus. Então todos pecamos e fomos destituídos dessa simplicidade de criança. Tá? Mas é necessário refazer uma aliança com Deus novamente.